13 e 14. Mateus 24, versículo 10, 11, 12, 13 e 14. Amém? Vamos fazer uma breve meditação nestes versículos e eu creio que Deus vai falar contigo. Vou fazer uma pregação mais breve dessa vez, amém? Para que todos possam ter a paciência de assistir do início ao fim, tá bom? Amém? O que diz lá em Mateus, capítulo 24, do 10 ao 14? Diz o seguinte, versículo de número 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quando foi proferido esta palavra foi proferida? Quando, por quem? Esta palavra foi proferida pelo próprio Jesus. Quando? Quando da sua última estadia em Jerusalém, que ele iria ser crucificado, e ele profetizou, inclusive, a destruição do templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Nesta ocasião, Jesus proferiu esta profecia. Vou repetir. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Veja, a profecia, ela tem circunstâncias. Quais circunstâncias? A profecia, ela é temporal, ou seja, ela é para um determinado tempo. Tem profecia dessa forma. E tem profecia atemporal, ou seja, ela não indica um determinado tempo. Ou ela determina mais de 2 tempos. Exemplo, essa profecia. Jesus estava se referindo a fatos que iriam acontecer imediatamente à sua crucificação. Você sabe que 70 anos depois da morte de Cristo, o templo de Jerusalém foi derribado por Nero. Então essa profecia se cumpriu. Houve assolação, sofrimento em Jerusalém, né? Jerusalém foi cercada pelo imperador romano, muitos judeus morreram, tá? Isso foi profecia cumprida. E qual profecia ela é analógica? Ela ainda está para se cumprir. Esses 3 trechos que eu vou ler para você, começando pelo versículo 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Esta passagem, então, já não se refere mais só ao tempo da destruição do templo de Salomão. Esta passagem se refere aos fins dos tempos. E eu posso te afirmar isso porque o versículo de número 14 vai dar margem para isso. Quando a gente chegar lá, você vai entender. Mas então, o que a gente extrai para nós nos dias de hoje, com tudo isso que o mundo e o Brasil está passando? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quando eu fico vendo pela TV, carreata de uns querendo trabalhar e outros, por outro lado, querendo ficar em casa. Um tacando ovo no carro do outro porque o que quer trabalhar está incomodado com o que quer ficar em casa para cumprir a quarentena. Dentre muitos esses, pessoas que se dizem evangélicas. Pessoas que se dizem, como diz minha filha, sou evangélica. E a postura? E o testemunho? Olha Jesus profetizando que no fim dos tempos haveria isso. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você ouve que morreu 900 pessoas às 7 horas. Às 8 horas são 920 pessoas. Às 10 horas são 1000 pessoas. E cadê uma lágrima? Cadê uma comoção? Cadê um entristecimento porque tem gente morrendo? Não. Porque o nosso amor esfriou. Morte hoje virou estatística. Tanto é estatística que há brigas em quem acha que não deve dar tanta atenção para essas mortes, porque ia morrer mesmo, e outros que dizem, não, vamos ficar em casa porque senão a morte se alastra mais. E dentre isso que eu estou falando aqui, lamentavelmente, é a minha opinião pessoal, tristemente, não falo em nome de ninguém, falo em nome da minha pessoa, crentes, cristãos, marcando posição para cá ou para lá. E eu fico triste e acho que está errado. Acho que nessa hora a gente tinha que buscar a resposta aqui. Ó. Não é a resposta do governo, não é a resposta da opinião do vizinho, não é o WhatsApp que eu recebi da inglesa que mora lá em Caxambó, sabe? Tudo isso são informações. Mas nessa hora eu tenho que ver o que Deus espera e quer de mim para o que está acontecendo. E aí, igreja, veja, hoje a gente sequer pode dar um abraço um no outro. Já vai fazer 15 dias ou mais que eu não vejo. Muitos que eu estou vendo o rostinho aqui pela tela da TV, vai fazer mais de 15 dias que eu não vejo você.